nosso quadro Questão de Direito hoje sobre os direitos da pessoa com deficiência. O que a gente falava, Fábio, é sobre, claro, além do direito estar garantido por lei, é importante também que todos saibam seus direitos. Por isso, nosso quadro traz sempre especialistas que buscam trazer orientação, né? Exato, Márcio, e como deu uma falha ali no microfone, eu vou dar uma repetida rapidamente, né, que eu falava justamente sobre a importância do conhecimento dessas leis, né, para garantir que ela seja cumprida, que ela seja respeitada, que ela seja aplicada de forma correta. Quem vai explicar melhor, vou apresentar mais uma vez, está aqui ao meu lado, Evandro Alencar, que é presidente da Comissão de Proteção aos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB Pará. Doutor Evandro, bom dia, obrigada pela participação aqui com a gente. Antes de tudo, eu queria que a gente delimitasse, doutor, o que diz a lei em relação à pessoa com deficiência? O que é considerado uma pessoa com deficiência com base na legislação atual aqui no Brasil? Bom dia, Fábia. Bom dia, Márcio. Bom dia a toda a sua audiência. A legislação que regulamenta o conceito de pessoa com deficiência é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a nossa mais importante legislação sobre o tema no ordenamento jurídico brasileiro. Ela trata de um conceito amplo, né, para conceituar a pessoa com deficiência, aquela pessoa que, em interação com o ambiente, tenha uma limitação física, sensorial, visual, auditiva, né? Vai estar em uma condição de dificuldade de inclusão, né? E isso, nessa legislação, a gente tem a possibilidade de efetivar essa inclusão. Vou aproveitar já essa questão do que é uma pessoa com deficiência, o que é considerado de acordo com a lei, porque o Marcos aí fez uma pergunta aqui interessante. Ele quer saber se a pessoa reabilitada, ela tem direito à gratuidade nos coletivos. Importante pergunta. É necessário fazer uma avaliação biopsicossocial para saber se a condição dele existe uma deficiência, né? É preciso, então, fazer uma avaliação médica, né? Ele tem que ir procurar um médico especialista, né, para que faça a avaliação e emita um laudo com o CID da deficiência. Existe uma carteira que comprove a deficiência, que garanta que essa pessoa ela tenha esse reconhecimento? Após a emissão do laudo, a pessoa pode averbar na carteira de identidade. Os novos modelos, eles têm a possibilidade de registrar essa informação. Bem interessante. E eu vou aproveitar aqui, ainda falando sobre coletivo e sobre transporte público, doutor. O telespectador diz que ele quer saber, na verdade, por que os ônibus que são fiscalizados muitas vezes, principalmente aqueles que não têm uma rodoviária, os motoristas e cobradores não aceitam a carteirinha de deficiente. É o Luiz de Coraci. Ele complementa que ele acha que é uma falta de respeito, né? Porque está desrespeitando o direito da pessoa com deficiência. Vamos esclarecer então, né? A pessoa com deficiência tem direito a essa gratuidade nos coletivos, ao acesso, de que forma? E no caso de desrespeito, o que fazer? No município de Belém e também no estado do Pará, a pessoa com deficiência tem direito à gratuidade no transporte público, tá? É um direito garantido por lei estadual e municipal. No caso de violação desse direito, a pessoa ela precisa registrar o fato, ela precisa demonstrar que houve a violação desse direito. Então, eu recomendo, no caso, de ir até a ouvidoria da Arcom ou até mesmo numa delegacia da Polícia Civil, fazer o registro do fato, né, para comprovar que houve aquela violação de direito. Outra pergunta do Márcio, ele quer saber se a pessoa que tem TDAH é considerada uma pessoa com deficiência. Bom, essa é uma discussão bastante atual. O TDAH, na legislação, ainda não é considerado uma deficiência, muito embora exista um movimento, né, em que as pessoas estão também buscando equiparar essa condição à deficiência, né, em busca de ampliar direitos. Eu queria aproveitar nessa questão justamente de ampliar direitos. A comissão da OAB, ela existe especificamente para pessoas com deficiência, né, essa comissão de proteção, mas a OAB ela tem atuado de que forma, doutor, em relação a essa garantia e luta também por mais direitos, porque a gente ainda continua caminhando e avançando em relação a essa garantia de direitos. A comissão ela é constituída por advogados, familiares, pedagogos, assistentes sociais, né, uma rede de apoio e uma rede de contatos profissionais, né, que atuam em prol da defesa dos direitos das pessoas com deficiência. E a atuação dela também se relaciona a realizar cursos de qualificação, conscientizar as pessoas sobre os direitos das pessoas com deficiência, né? Conscientizar toda a sociedade em geral sobre esse tema e também fiscalizar situações eventuais de violações de direitos.
Doutor, a gente vai para o estúdio que o Márcio tem uma pergunta para a gente. Márcio. O Wallace, ele mora no 40 Horas, em Ananindeua. Ele disse que quando tinha 10 anos furou o olho, teve o olho furado. Ele quer saber se por conta dessa situação ele pode tirar a carteira de deficiente. Depende muitas vezes do grau de cegueira ali, doutor. O que é que determina isso? É preciso analisar se houve a perda da funcionalidade, né? Se ele for uma pessoa cega, se enquadra numa categoria chamada cego monocular. E aí ele tem a possibilidade de ser reconhecido como pessoa com deficiência. Mas tudo precisa de uma análise minuciosa, né, do laudo e da condição de se há uma limitação, né, na visão. Vamos para mais uma pergunta, Márcio. Que quer saber se deficientes têm direito à passagem gratuita em aviões. Olha, as pessoas com deficiência, muitas das vezes, quando elas estão em um tratamento, elas recebem descontos da própria companhia aérea, né? E é um direito que se estende muitas das vezes aos seus acompanhantes, né? A gratuidade, ela só é concedida se a pessoa também estiver em uma condição de hipossuficiência, né? Tem uma legislação federal própria que regulamenta isso. Mas em caso de dificuldade de efetivação dessa legislação, a pessoa ela tem que buscar os órgãos especializados, a Defensoria, o Ministério Público e os advogados especialistas no tema. Em relação a essa questão da gratuidade, doutor, de modo geral no transporte público, a lei ela determina essa gratuidade, por exemplo, voltando à questão do ônibus, que é mais comum, né, do coletivo, ela determina essa gratuidade em uma viagem, por exemplo, intermunicipal, interestadual, é um número limitado de gratuidades, ou a pessoa ela chega lá, pede a passagem e ela tem que receber independente de ter lugar vago ou não? Não tem uma limitação, né, quanto à existência de vagas, né? Tem uma recomendação mínima que as empresas atendam, mas nada impede que essas empresas promovam mais espaços para as pessoas com deficiência, né? Agora é importante também que seja cumprido essa legislação, né? Porque o direito à locomoção, o direito de ir e vir, ele está garantido na nossa Constituição, está garantido, né, na legislação especializada e ele tem de ser respeitado, né? E isso implica também numa maior fiscalização dos órgãos de regulação e também na necessidade das pessoas buscarem os seus direitos, né? Exatamente. Nada impede de que se vá além também, né? As próprias empresas vão além nessa questão dos direitos. Doutor Evandro, muito obrigada pela sua participação. Nós conversamos aqui com Evandro Alencar, que é presidente da Comissão de Proteção aos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB Pará, falando sobre esses direitos da pessoa com deficiência. Amanhã, dia 21, é Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Márcio. Fábia, muito obrigado e também agradeço ao seu entrevistado.